Verbos, aula 7. Então, na aula 7, continuaremos a corrigir os exercícios, né? Ou melhor, as questões de concurso iniciadas na aula anterior, tá? Vamos, então, à questão 3. Vamos ver aqui a questão 3 aqui. Isso aqui foi a teoria apresentada na aula anterior. Vamos lá, questão 3. Sargentos do Exército, né? Sargentos do Exército 2017. Vamos lá. 3. Assinale a alternativa que está correta quanto à flexão verbal. Sempre aconselho que vocês voltem, tá? A teoria e consultem como é conjugado o verbo primitivo, tá? Da maneira que for conjugado o verbo primitivo, será também conjugado o verbo derivado. Vamos lá. Quando você vir para a empresa, traga o projeto. Está errado, pessoal. A forma correta de se conjugar é quando você vier. Se eu for lá na lista de verbos, vai estar lá, futuro do subjuntivo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, ou quando você vier, tá? Então, está errada. Letra B, no caso, né? Quando ele rever o contrato, estaremos mais seguros, né? É o verbo ver, tá? Voltando lá no verbo, né? No verbo ver, no futuro do subjuntivo, vai estar assim, ó. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Então, se é vir, o derivado será revir. Então, a forma correta da letra B será quando ele revir o contrato, estaremos mais seguros. Muita gente aí, né, juraria de pé junto que a opção B estaria correta, mas não. A forma correta é quando ele revir. Letra C. Se meu chefe intervisse, talvez eu recebesse um aumento salarial. Gente, olha só. Não é o verbo, ele não é intervir. O verbo é intervir. Então, eu tenho que conjugar o verbo vir. O verbo vir, no imperfeito do subjuntivo, é assim. Tá? Se eu viesse, se tu viesses, se ele, o meu chefe, viesse. Eu conjugo o verbo derivado assim como eu conjugo o verbo primitivo. Então, é se meu chefe interviesse, talvez eu recebesse um aumento salarial. Está incorreta também. Vamos lá. Letra D. Meu chefe interviu por mim junto à diretoria. Agora, pessoal, é o verbo vir, conjugado no pretérito perfeito, tá? Do indicativo. Eu vim, tu vieste, ele, o meu chefe, veio. Se é o meu chefe veio, será meu chefe interveio por mim junto à diretoria. Então, a opção incorreta também aí, né? Agora vamos aí, sobrou somente a letra E. A letra E é a opção correta aí a se marcar, tá bom? Vamos ver então, se os chefes virem o projeto, eles aceitarão a minha ideia. Eu percebo aí que o tempo é futuro do subjuntivo, né? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles, os chefes, virem. Aí é o verbo ver, pessoal, tá bom? Então, é uma confusão muito grande, né, dos verbos ver e os verbos vir, né? E a questão da ESA de 2017 trabalha em cima dessa confusão entre o verbo ver e o verbo vir. Fiquem atentos. Aula muito importante. Número 4, né? Vamos lá. Escolha a alternativa que completa corretamente
a frase. Então vamos fazer direto, né? O verbo requerer. Gente, o verbo requerer, tá? Ele não é derivado do verbo querer. O verbo querer tem um significado. Querer significa desejar. O verbo requerer não significa querer de novo. O verbo requerer significa solicitar. Então, a forma correta é a seguinte, ó. Se você requeresse e sua irmã interviesse, talvez você reouvesse, tá? Então, a número 4 é letra C, tá? O verbo reaver no imperfeito do subjuntivo, tá? É a seguinte, tá? Se eu... Não, vou conjugar todos os verbos primeiro. Vamos conjugar o verbo querer o verbo requerer no imperfeito do subjuntivo. Se eu requeresse, se tu requeresses, se ele ou você requeresse. Já completamos a primeira. O verbo intervir, tá? No imperfeito do subjuntivo. Se eu interviesse, se tu interviesses, se a sua irmã interviesse. Aqui, ó, está conjugando. O verbo reaver, tá? O verbo reaver é complicado também, é outro verbo irregular, tá? Vamos lá. Não é reaver-se que se fala. Se eu, o imperfeito do subjuntivo também, se eu reouvesse, se tu reouvesses, se ela, a sua irmã, reouvesse, tá bom? Ou melhor, desculpa, você também, tá? Eu conjuguei a pessoa errada, mas o você é a mesma pessoa de sua irmã. Então, vamos lá. Se você requeresse e a sua irmã interviesse, talvez você, se eu reouvesse, se tu reouvesses, se ele ou se você reouvesse. Então, a opção correta a se marcar é letra C. Número 4. Marque a única alternativa correta quanto ao emprego do verbo. Se você me vir, né, na rua, não conte a ninguém. Está errada. Porque isso aí está no futuro do subjuntivo. Quando eu vir, o verbo ver. Quando tu vires, quando ele ou quando você vir. Sentido de ver, tá? Então está errada. Mãe e filho põem as roupas para lavar aqui. Gente, não há erro nenhum aí na letra B. É o verbo pôr, né? Eu ponho, tu pões. Ele põe, com M, né? Nós pomos, vós pondes, eles põem. Da seguinte forma que está aqui. Então, a opção correta é letra B. Agora, vamos lá, vamos corrigir as demais. Não pensei que ele reouvesse, o erro está aqui. Evitar o desastre, porque frearam a tempo, tá? É o pretérito perfeito, né, do indicativo. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Eu freiei, tu freaste, ele freou. Nós freamos, vós freastes, eles frearam, tá? É a forma correta do verbo frear no pretérito perfeito do indicativo. Tá? Eles frearam. As súplicas da mulher não o deteram, pessoal, né? Vamos lá, deteram.
Qual é o tempo verbal? Primeiro é o verbo ter aqui, né? Temos que prestar atenção no verbo ter. É pretérito perfeito do indicativo. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. O verbo deter vai conjugar assim como o verbo ter. Então, se eles tiveram, né, as súplicas não, que são elas, né, não o detiveram. Está errado, então. Então, corrigimos aí as demais. A única correta é letra B. Percebam como os verbos por, ter, ver e vir caem demais em questões de concurso. Então, basta aprender a conjugação de tais verbos para eliminar o erro aí nas questões. E saber que ao conjugar o primitivo, eu tenho a plena certeza de que saberei conjugar o derivado. Tá bom? Essa aula é muito importante, tá? Porque as principais questões sobre verbos caem da seguinte forma, caem trabalhando os verbos da aula 6 e da aula 7. Número 6. Pessoal, essa número 6, né? Eu tenho uma frase aqui em cima, tá bom? E aí, eu tenho os verbos, tá? Da frase, que é o verbo escrever, escreva, gostaria, tá? Lê-se, contaria, tá? E conte. E aí eu tenho várias afirmativas que confundem a respeito de tais verbos, tá? Mas olhando com bastante calma, eu observo que a letra D é bem clara, tá? Ela é bem clara. Ela me mostra, né, que está correta. E não é difícil. Por exemplo, ó, os verbos gostaria e lê-se estão, respectivamente, no futuro do pretérito, do indicativo, e no pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós sabemos que o pretérito como é que se diz? O futuro do pretérito, do indicativo é o seguinte: eu amaria, eu brincaria, eu dormiria, eu leria, eu faria, eu gostaria. Então, eu sei que gostaria está no futuro do pretérito do indicativo. E o C aí, a desinência C, indica perfeitamente o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu amasse, se eu brincasse, se eu dormisse, se eu lesse. Então, chego à conclusão fácil de que a letra D está correta, porque os verbos gostaria e lesse estão usados respectivamente, no futuro do pretérito, do indicativo, e no pretérito imperfeito do subjuntivo. Pronto, resolvida. Da letra A à letra E é só enrolação, são só maneiras de confundir o candidato, tá bom? Não importa o quanto a questão esteja confusa. Se a opção correta é fácil, tá? Você marca ali sem problema algum. Número 7. Se é o verbo ver, pessoal, o verbo ver, né? Tá bom? Se gente, vamos lá. Então, você tem que preencher a lacuna aí com o futuro do subjuntivo. Então, vai lá. Quando eu ouvir, tá? Quando tu ouvires, quando ele ouvir. Quando nós ouvirmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então, vamos lá. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Tá? Quando nós virmos, quando vós virdes,
quando ele vir. Então, aqui, pessoal, não pode ser eu, né? Que eu estou falando com a segunda pessoa. Então, é se tu o vires. Ou seja, quando tu o vires. Então, a número 7 é letra D. Número 8. Temos uma frase aí do Machado de Assis, tá? E vamos sublinhar aí todos os verbos da frase, ó. Pareça, souber, possuía, né? Temos aí, talvez pareça excessivo um escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter... Então, são 3 verbos, pareça, tá? Souber e possuía. Pareça é presente do subjuntivo. Então, vamos lá. Dentre os verbos presentes, né, não existe o seguinte tempo verbal. Eu vou marcar o tempo verbal que não existe. Então, eu tenho o presente subjuntivo, ele existe. Souber é o futuro do subjuntivo, ele está aqui. Possuía, o pretérito imperfeito do indicativo. Então, dentre os verbos presentes na frase, não há o tempo presente do indicativo. Então, eu tenho um tempo aqui presente do subjuntivo, futuro do subjuntivo e imperfeito do indicativo. Só não tenho o tempo presente do indicativo, que é para marcar aqui na opção B. As questões de verbos são complicadas, né, pessoal? Mas nada que um bom estudo, que uma dedicação, né, não consiga resolver aí, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa cujos verbos completam corretamente as seguintes frases. E, mais uma vez, o verbo ver, o verbo vir, tá? O verbo compor, sempre trabalham esses verbos. Vamos lá. Número 9. Se ninguém intervier, nesse caso, sabe Deus lá que fim terá. Intervier. Então, só pode ser a letra B ou a letra D. No mesmo dia, o verbo reaver, tá? No mesmo dia, ele reouve, tá? Ele reouve, tá? No pretérito perfeito do indicativo. Os documentos que perdera. E número 3. Então, aqui, ó, não pode ser a letra B, nem a letra A, nem a letra C. Então, é a letra D, ó. Intervier, reouve. E vamos para a última. Foram designados alguns advogados para que compusessem, tá? Compusessem. Se eu, né, compusesse, se tu compusesses, se ele compusesse, né? Se nós compuséssemos, se vós compusesseis, se eles, alguns advogados, compusessem, letra D, então, aqui para marcar. Então, mais uma vez, pessoal, vou frisar de novo. Estudem os verbos por, os verbos ter, os verbos ver, verbo vir, verbo reaver e verbos terminados em ear, como cear, né? Frear, pentear, enfim. Conjugando tais verbos, sabendo a conjugação de tais verbos, vocês irão acertar as questões que caírem nas provas. Número 10, está acabando. Marque a alternativa correta. A Aeronáutica aí 2016, tá? Letra A está errada, pessoal. Porque o pretérito perfeito do indicativo é o seguinte:
Eu coube, tu coubeste. Sem o S, pessoal, ó. Com o S é o vós, tá? Então está errada. Tu coubeste em meu coração, tá? Então está errado. Verbo, então trabalha só o verbo caber aí nessa opção, né? Vamos lá. Tu cabeis. Está errado, né, pessoal? Sabemos que a desinência aí, a IS aqui, indica voz. Desinência número pessoal de voz, tá? A segunda do plural. Então a opção correta será, corrigindo, tu cabes em cada vão. Está errado. Letra C. Vós cabes. Não, gente. Vós cabeis. Todos juntos no mesmo elevador? Então ele inverteu. O vós, a questão inverteu. Né? O vós, ele botou no tu, e o tu ele botou no vós. Vou conjugar aqui o pretérito perfeito do indicativo. Né? Eu coube, tu coubeste, ele coube. Né? Nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. Vou conjugar agora no presente do indicativo. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Olha só, a opção correta é a letra D. Eu caibo. Muito bem, nesse espaço. Eu caibo. Então, a número 10 é letra D. Número 11, né? Marque a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, as palavras que completam as lacunas, né? Vamos lá, pessoal. Os verbos tem, pôde, por, da maneira que estão sendo trabalhados aí, eles são abordados na acentuação gráfica, tá? Então, vamos lá. É o item acentuação de algumas formas verbais. Toda vez que estudamos acentuação gráfica, sempre tem lá uma observação, né? Que é a acentuação de algumas formas verbais, tá? E a questão do acento diferencial. Vamos lá. Poucos têm. Pessoal, plural, presente do indicativo. Terceira do singular, sem acento, verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Terceira do plural, com acento circunflexo. Então, ó, poucos têm consciência. Então, pode ser a letra A, pode ser a letra C. Já corto aqui, ó. Já corto as letras B e D. Tá? Vamos lá. Poucos têm consciência de que quando ainda era jovem, ele pôde, é passado, tá? Passado. O acento diferencial, ou seja, o acento circunflexo, para diferenciar palavras, ele caiu na maioria delas. Ele só permaneceu no verbo poder, para diferenciar o presente do pretérito perfeito. Presente, ele pode. Pretérito perfeito, ele pôde, com acento circunflexo, tá? Então, pessoal, ó, pôde. Então, ainda estou entre a letra A e a letra C. O que vai decidir, tá? O que vai decidir é a última, tá? Então, vamos de novo ler a frase para retomar aí, vamos lá. Poucos têm consciência de que, quando ainda era jovem, né, ele pôde decidir por que caminho seguir. Gente, agora eu tenho que ver se esse por, ele é, tá, preposição ou se ele é verbo no infinitivo. Gente, decidir o caminho pelo qual, por que caminho, é uma preposição, gente, tá? Que forma a locução conjuntiva. Por quê? Pelo qual, né? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Quando for preposição sem acento
circunflexo, tá? Quando for verbo, por, no infinitivo, com acento circunflexo. Pelo contexto da frase, conseguimos identificar claramente que não é um verbo, é uma preposição. Então, a número 11 é letra A. Poucos têm, com acento circunflexo, consciência de que quando eu ainda era jovem, ele pôde, pretérito perfeito, com acento circunflexo no O, né? Tá bom? Para indicar o pretérito perfeito, decidir por que caminho seguir. O último por não é verbo, é preposição. Preposição com acento, ou melhor, me desculpem, preposição sem acento, verbo com acento circunflexo. Muito bem, então é letra A. Todas essas questões trabalhadas nos verbos aí da número 11, né, elas são abordadas em acentuação gráfica, tá? Nas questões do acento diferencial, quais foram as palavras que mantiveram o acento diferencial e a questão de acentuação de formas verbais. Vamos lá. Número 12, a última, né? Vamos lá, número 12, incorreta. Você creu em tudo que ouviu? Verbo crer no imperfeito, desculpem-me, verbo crer no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu criei, tu creste, ele creu. Está certo. Vão anotando tais verbos e vão procurando a conjugação, né, desses verbos. Escrevam no caderno aí de vocês a conjugação de tais verbos, de verbos que podem colocá-los em apuros aí no dia da prova. Quando vocês virem o presidente, certo, gente, né, conjugando o verbo ver no futuro do subjuntivo, ficará o seguinte: quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles ou quando vocês virem. Perfeito, pessoal. Letra C. O juiz interveio na discussão. É o verbo vir, e não o verbo vir, tá? No pretérito perfeito do indicativo. Eu vim, tu vieste, ele veio. Né? Então, vamos lá. Então, se ele veio, ele interveio, porque eu já aprendi, né? Tá bom? Que conforme eu conjugo o primitivo, eu conjugarei o derivado. Tá bom? Então, intervir é derivado de vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Eu intervim, tu intervieste, ele, o juiz, interveio. Então, correta também. Então, gente, a única opção que tem erro aqui é a letra D. Já posso marcar. Tá bom? Agora, vamos ver aqui como é que se diz? A forma correta, né? Vamos corrigir. Em conservatória, a cidade de onde eles provêm, tá? É provir, não é prover. Provir indica a origem, tá? E prover significa ajudar, abastecer, tá bom? Então, é provir. Vamos lá. É só conjugar o verbo vir, tá? Eu venho, tu vens, tá? Ele vem, tá bom? Nós vimos, vós vindes, eles vêm. Aqui, ó. É assim que se conjuga, ó. Eita, me desculpa, ficou horrível, mas tudo bem. V-A-M, tá? Eles vêm, tá bom? Se eles vêm, pessoal, é de onde eles
provém, vai ficar aqui, provém. A forma correta é essa aqui, tá? Bota o pro aqui, tá? Vou tentar botar aqui, vamos lá, tomara que dê certo. Até que deu, vamos lá. Então, na número 12, a última questão, tá legal? Era para marcar a opção incorreta. A única opção incorreta é letra D. E consertando aqui, ó, porque o verbo não é prover, o verbo é provir, de onde se origina, tá? Então, basta conjugar o verbo primitivo, né? E o verbo derivado será conjugado da mesma forma que o verbo primitivo. Eu venho, tu vens, ele vem, tá? Nós vimos, vós vindes, eles vêm, ficaria assim. Se é eles vêm, será eles provém. Então, pessoal, terminada a aula de verbo, talvez a aula mais importante sobre verbos. Por quê? Porque a aula que trabalha os verbos frequentes nas questões de concurso, que são os verbos, tá? Ter, os verbos por, os verbos ver e vir, e seus derivados, por e ter e seus derivados, e outros verbos que apareceram aí, né? O verbo reaver, tá? O verbo crer, a acentuação de algumas formas verbais. Então, fiquem bem atentos à aula, tá? As aulas 6 e 7. Então, pessoal, até a próxima!